Gostaria de convidar os irmãos aqui presentes que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Só vou ler só 2 versículos. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. É notório que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Amém, queridos? Todos encontraram? Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou. Amém, queridos? Podem tomar os vossos assentos. Estou muito feliz por poder estar de volta à igreja. Tive pouco adoentado. Passei uns 15 dias atribulado, mas graças a Deus que nos dá vitória, né? Doença dá em gente, não dá em poste. Tem alguns que pregam que se uma pessoa fica doente, tem alguma coisa de errado, né? Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a todo tipo de coisas. Quando eu leio esta passagem, eu entendo algumas coisas que João Batista disse. E vejo algumas coisas muito importantes que acontecem na minha e na sua vida. Nós queremos ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas muitas das vezes não queremos ser batizados com fogo. Tem alguns hinos que falam o seguinte: vem com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo. O que você entende de fogo? O que você entende de fogo na sua essência? Eu não estou falando de espiritual, estou falando do fogo na sua essência. É uma chama que arde e consome. E João Batista, no capítulo 3 de Mateus, verso de número 11, a parte C, a última: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que eu vejo aqui nesse fogo, querido? Não é poder, não é pular, não é sapatear, não é rodar. É a minha e a tua aprovação que muitas das vezes nós não queremos. E Jesus não se negou a adentrar, a ser conduzido pelo Espírito. Não foi Satanás, como muitos dizem, né? Jesus, ele falou: errais por não conhecer as Escrituras. A Bíblia é bem clara. O Espírito conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, o tentador. Porque senão seria uma contradição bíblica, e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. E eu vejo hoje em dia algumas pessoas: Senhor, me livra dessa prova. Não, querido, a oração está errada. Senhor, me dá força para mim ser provado e aprovado até o final. Eu acho interessante que tem pessoas que, ainda que digam que não, venderiam a sua alma ao diabo por causa do fogo, do batismo no fogo. Não é heresia, estou falando uma verdade. Tem pessoas que passam por situações tão difíceis, seja uma doença, como o nosso irmão Renê falou aqui, do moço, que o filho dele está lá acometido dessa enfermidade terrível e maligna, que é o câncer. Ele está aí desesperado, buscando uma solução espiritual. Talvez se um pai de santo chegasse para ele e prometesse a cura do filho dele, será que ele se renderia? Será que se Jesus falasse para ele: eu vou salvar o teu filho, mas eu vou levar, ele ficaria com Cristo? Ele aceitaria passar pelo batismo com fogo? Algumas pessoas venderiam a sua alma para sair da prova. Sabe por quê? Eu acho que eu e você temos o direito de bater no peito. Eu estou aqui no vale, eu estou aqui no deserto, mas quem me trouxe foi o Espírito Santo de Deus. Não como alguns que estão ocupando as posições mais altas,
lá em cima, no lugar mais alto do templo, lá no pináculo, na cidade santa. Será que ele pode bater no peito dele e falar: o Espírito Santo me projetou até o alto? E aí? Deus tem um controle de todas as coisas. Ele é poderoso. Aleluia. Eu amo a Jesus, eu amo a sua palavra. E a palavra de Deus é forte, queridos. Jesus, ele falou que o reino dos céus, dos profetas até João Batista e tudo mais são tomados à violência. Quem não fizer força, quem não for violento, não vai herdar a vida eterna. Sinto muito, é perca de tempo. Eu glorifico a Deus pelos hinos aqui entoados. Eu glorifico a Deus pela posição dos irmãos, porque eu também sou humano. Vontade de parar está em todo mundo. Não tem super-homem. Até Jesus, querido. Ele pediu para Deus passar o cálice, mas no final da oração, todavia, seja feita a tua vontade. Não é? Sabe por que Jesus ele entrou nesse mérito? Não foi por causa de sofrimento, por causa de dor, não. Simplesmente que seria a primeira vez que Deus Filho ficaria separado de Deus Pai. Quando ele recebesse sobre si todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, Deus viraria as costas para ele. Eles estariam ali separados naquele momento, até que o sacrifício fosse cumprido. Jesus, ele cumpriu toda a lei até os profetas. É interessante, eu gosto de João Batista, porque ele foi parente de Jesus. Eles começaram ali, se encontraram na barriga de suas supostas mães, né? Depois que a sombra do Espírito cobriu Maria, ela concebeu a sua barriga, cresceu, ela foi visitar a sua parenta, que também estava grávida, alguns meses adiante. E ali, ela disse que a criança no ventre dela saudava o mestre. E nós vemos hoje em dia muitas pessoas querendo se aproveitar do nepotismo, né? Separam, fazem coisas porque é parente. João Batista não tomou isso também por usurpação, não. Ele foi para o deserto pregar uma mensagem de arrependimento. Ele foi falar: consertai as vossas veredas. E quando viu os fariseus e os outros, o tratamento era raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas ele disse: vai vir um, eu não sou digno nem de carregar suas sandálias ou desatá-las. Mateus capítulo 11, verso 10 fala a respeito de João Batista, Cristo. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro, o arauto do rei, à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento e o precursor de Cristo. Nele ali encerrou tudo. Parou? Não, ele estava preparando o caminho. O mais interessante, quando a gente chega aqui no capítulo 11, antes de chegar no verso 12, se nós retrocedermos um pouco no verso 3, Jesus ele envia um discípulo, queridos. João Batista ele envia um discípulo dele até Cristo. Fala dessa maneira, pergunta para ele: és tu aquele que havia de vir ou devemos aguardar outro? E aquele discípulo foi fazer o que o rabi dele mandou. Chegou até Jesus. Jesus fala para ele, fala para João: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. Sabe por quê, querido? Isso daqui não era dúvida, não. Isso se chama preocupação ministerial. Sabe por quê?
Jesus não fosse o Messias, João Batista não poderia morrer. E ele sabia que ele já estava condenado à morte por Herodes o Grande. Apesar, tem muitos cristãos que gostam de fazer alianças com pessoas não crentes. Não, é um bom homem, tem um coração aberto para a obra de Deus. Mas na primeira oportunidade vai te matar. Sabe quanto vale a cabeça de um profeta? Metade de um reino. Foi o que ele falou para aquela menina que dançou lá, toda bonita, toda sensual. Me pede que eu te dou até metade do meu reino. Ela pediu, me dá a cabeça de João Batista, uma bandeja. E a Bíblia fala, no Senhor não, irmãos, aquele homem tinha grande estima por João, mas ele profetizou a verdade. Não fica preocupado não, Jesus falou que o primeiro mundo, como o pastor Márcio leu aqui, odiou a ele antes que nós. Sabe por quê? Jesus era verdadeiro, não tinha meias palavras. João Batista foi cumpridor. João nesse tempo ele estava preso em Maqueros, uma fortaleza muito inóspita, um lugar difícil. Vamos botar em Bangu, um complexo de Bangu, penitenciário de Bangu. João estava lá, nas proximidades do Mar Morto ali, e desejava confirmar se Jesus era mesmo o Messias profetizado no Antigo Testamento. Ele precisava de uma confirmação, sabe por quê? Ele já sabia o que ia acontecer, porque ele revelou um segredo terrível, e aquele homem estava possuindo a mulher do irmão dele, e estava passivo de morte. Então ele sabia que algo de muito terrível aconteceria na vida dele. Jesus manda a resposta, firme, taxativa, e assim João poderia descansar e se alegrar no Senhor, pois a missão dele estava cumprida. Independente da dificuldade, da adversidade, vai seguindo a Jesus. Ninguém tem uma vida de mar de rosa. João, ele viveu naquela dificuldade terrível, lá no deserto, com aquelas roupas estranhas, aqueles homens, creio eu que debochavam. Quem é esse? Deserto, com pele de camelo. Ele estava lá. Ele não saiu um dia da missão que lhe foi proposta. Tem gente que abandona as coisas, se corrompe por pouca coisa. Ainda coloca em redes sociais, faz camiseta, Jesus por ti eu morreria. Se sente uma dor no dedão, quer negar Jesus. Dá um tropeço, Jesus, tu não está comigo. Querido, quem está conosco é o Espírito Santo. Jesus ele falou, vos enviarei o Consolador. O Espírito é Deus em essência. Ele tem poder e autoridade, tanto que nós vemos aqui que foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado. Ponto final. Tem gente que menospreza só por causa de uma posição aí que os homens colocaram, a terceira pessoa da Trindade. Isso não minimiza o Espírito Santo, isso não o diminui em características espirituais, de grandeza, de poder. Meu Deus. O Espírito, ele é tão poderoso quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. E ele está aí para nos consolar. Né? O interessante, no Salmo 91, a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso pode descansar. João Batista, quando ele estava no cárcere, ele estava buscando descanso na sombra do Onipotente, na sombra do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Ele ia ter paz, que o ministério dele foi concluído. Esse é o Messias, então eu posso descansar. E eu creio no meu intelecto pequeno e inferior, porque eu ainda não tenho um corpo transformado, uma mente transformada como Deus quer. Eu entendo que João ele já sabia disso, e ele entendia disso há muito tempo do Salmo 91. Sabe por quê? Em João capítulo 3, versículo 30, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se alguém cresce na sua frente, você não é visto. Se você não é visto, você não é lembrado. Se você não é lembrado, você não é atingido. Se você está escondido na sombra do Onipotente, que é Jesus Cristo, você vai estar escondido de calúnias, de defamações, de pedradas, de todas as investidas do maligno. Sabe por quê? Não tem jeito, não tem outra forma.
por mais que você se debata, você queira se desvencilhar, nada vai te tirar do batismo com fogo. Meu Deus. Jesus, ele não muda. Se você não for aprovado, aqueles que pensam, talvez, não, eu vou sair, que eu preciso sair dessa situação. Se você voltar para Jesus, vai começar do ponto onde parou. Essa prova vai voltar até você ser aprovado. Não adianta, não tem jeito. Não tem jeito. João Batista viveu ali integramente, pregando, apregoando ali. Necessário que ele cresça e que eu diminua. E para encerrar, para não tomar o tempo dos irmãos, porque amanhã é dia de escola dominical, Jesus, ele cumpriu tudo. Até em Malaquias capítulo 4, verso 2, tem uma profecia que fala acerca de Cristo. Quantos estão com a sua Bíblia? Alguém, por gentileza, abra Malaquias capítulo 4, verso 2, e lê em voz alta. Porque Jesus, ele foi cumpridor. Pode falar. Glória a Deus, eu quero ficar na salvação debaixo das suas asas. Repete para mim, por favor, pastor Sérgio. E salvação trará debaixo das suas asas. Olha que coisa tremenda. Jesus, queridos, é uma coisa muito intrigante. Ele merece todo o nosso respeito, dedicação. Nós devemos estudar muito acerca de Cristo. Existem muitos mistérios na Bíblia que a nossa mente ainda não alcançou. Nós como cristãos mesmo. A Bíblia relata que havia uma mulher com fluxo de sangue. Tinha 12 anos. Ela gastou tudo e não melhorando, indo de mal a pior. E ela cria em seu íntimo que se pudesse ao menos tocar no manto de Jesus quando ele passasse, ela ficaria curada. Todo mundo já leu essa passagem, mulher de fluxo de sangue. Estou cansado. Mas tem um mistério profundo no manto. Há um mistério profundo na orla. Havia uma outra profecia, né? Em Malaquias. Que quando o Filho da Justiça vier, o Messias, ele levantará trazendo a cura em suas asas. A gente não imagina Jesus com uma asinha, igual o pessoal pinta aí, determinado local, né? Aquele anjinho de asinha. Mas na cultura judaica, Jesus era um rabi. Um rabi era um mestre. Um rabi usava um traje diferenciado. Um traje especial chamado talit. Esse traje, ele tinha franjas especiais nas pontas. Algumas franjinhas na ponta daquele traje. Lá embaixo. As franjas, elas eram longas e enlaçadas com azul. Então ela ficava mais próxima do chão. E essas franjas eram conhecidas, sabe como? No meio do povo judeu, na cultura judia, como as asas da sua vestimenta. Se lembrar da história da mulher do fluxo de sangue que tocou na barra de sua roupa, ela na verdade tocou naquelas pontas ali das franjas, que representa a profecia lá em Malaquias 4:2. E houve salvação para aquela mulher. Ela estava 12 anos sangrando à beira da morte. Tem gente que fala que não é bom estudar a Bíblia. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus. Ainda tem outra, mais interessante. Jesus no poço de Siloé pegou argila. Olha que coisa interessante. Se você vasculhar toda a Bíblia de Gênesis até Malaquias, correto? Que é o último profeta, você não acha nada dizendo que ele faria isso. Olha, outro mistério interessante, pastor Sérgio. Isso é coisa de judeu, é bom estudar, é cultura de posse, é história. Isso é coisa muito boa, coisa muito rica. Jesus cuspiu, misturou tudo e colocou nos olhos de um cego. Ele disse, vai lavar no poço. Ele foi lá, lavou. Que ele passaria a enxergar. E ele fez isso.
Mas de fato, ele só fez só 2 vezes. Ele só fez isso em duas vezes. Uma em Jerusalém e a outra na Galileia, onde ele curou com cuspe. Essa é a palavra, cuspe, saliva. Ele cuspiu, fez lama, passou no olho. Aí a gente vai entrar numa profundidade. Na Escritura não tem nada que mencione sobre essa cura com cuspe. Mas havia uma tradição judaica. Olha só que coisa profunda. Estabelecida pelos líderes de Israel. Olha só como é que o negócio era grande. Que ficou por quase 100 anos. E quando o Messias viesse, ele ressuscitaria os mortos e curaria os cegos e os enfermos. E ele faria as curas com o quê? Com cuspe. E Jesus estava dizendo a Israel, para todo mundo, e fala até hoje, através da cura aqui no Poço e as outras na Galileia, Jesus afirmava a todos, até as palavras dos seus líderes declaram que eu sou o Messias. Eu não apenas cumpri a palavra de meu Pai, mas até mesmo as suas tradições. Jesus, ele cumpriu até a tradição deles. E eles o rejeitaram. E hoje, onde eu quero chegar com isso? Não quero passar somente um conhecimento, uma mensagem de largar o vento, não. Jesus, ele cumpre várias coisas nas nossas vidas até hoje. Será que nós vamos fazer igual aquele pessoal lá também? Solta Barrabás. Ainda tem uma outra história. O nome Barrabás é uma outra profundidade, mas isso fica para uma próxima vez. Solta Barrabás. Será que no momento que Jesus talvez não vier a cumprir um desejo seu, um desejo do teu coração, você vai virar as costas para ele? Vai sair da presença de Deus? Será que é isso mesmo? Será que quando chegar na hora de ser batizado com fogo, falar em mistério é bom demais? Ouvir profecias, ouvir revelações é mais gostoso ainda mais quando está buscando e está orando. Olha que coisa maravilhosa, quando alguém fala que Deus vai te dar vitória, naquela causa que tu está orando aí há 1 ano, há 2, não é bom? Não tem gozo? Não há alegria? Mas será que na hora Jesus fala, chegou o momento, é hora de ser batizado com fogo, é hora do negócio ficar estreito, aí tudo isso passa. O silêncio de Deus é bom também, queridos. Quando Deus silencia, Deus não fala nada, não é porque Ele te esqueceu, não. Ele está fazendo alguma coisa a teu favor. E há determinados momentos da nossa vida que é até melhor que Deus silencie. Porque se Ele falar, você desvia. Se Ele revelar realmente o que está para acontecer, o que está por vir, você sai da presença de Deus. Porque não suporta. Ele, na sua infinita misericórdia, nos revela. Jesus foi tentado pelo diabo. Foi oferecido a ele riquezas. Mas ele não desistiu. Há de mim, como diz aquele hino que as irmãs lá da Betel cantam. Se o pessoal tirasse Barrabás, botasse Barrabás preso, soltasse Jesus, há de mim. Se Jesus rogasse, como Satanás falou lá, citou o Salmo 91, que está escrito, que dará ordem aos teus anjos, Jesus se lance dali. Os outros acham que não tem nenhum significado, que não, ele poderia fazer aquilo, não poderia. Porque senão ele não diria, aqui também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E como tem crente tentando a Deus. Senhor, se tu não entrar com providência, eu saio, eu largo tudo, eu vou embora. Eu volto lá para onde eu estava. O Senhor sabe de onde tu me tirou. O Senhor me tirou da macumba, eu dava consulta, eu fazia, não acontecia. Sabe o que é isso? É saudosismo. Deus me tirou lá da sarjeta, do lamaçal do pecado, eu era drogado, eu era bandido. Se Deus não fizer, eu volto. Isso é saudosismo, está com saudade do pecado. Sabe por quê? Eu não quero voltar. Eu não quero. Minha mãe é espírita, eu oro para que ela venha. Está ruim. Pior é sem Jesus. Sabe por quê? Alegrai-vos
Não somente nas coisas aqui dessa terra, mas na terra que está por vir. Paulo falou, se eu esperar de Deus somente nessa terra, miserável que sou eu. E o alto, como é que fica? Né? Tem algumas coisas que estão apodrecendo os frutos. Né? É fertilizante. A terra vai te dar, a terra vai fazer. Deus faz se Ele quiser. Deus te dá se Ele quiser. Continua batendo no seu peito com força. Deus é poderoso, a vitória é minha, como disse o hino. Bate no teu peito e grita, estou no deserto, estou no vale, mas é o Espírito que está me conduzindo. Eu não estou no pináculo não, irmãos. Eu estou no vale, glória a Deus por isso. Talvez se Deus me botar lá em cima do pináculo, não precisa nem o diabo. Então deixa no vale mais um pouco, para Deus trabalhar o coração, Deus trabalhar a vida. Deus sabe por quê, irmãos. Deus sabe, às vezes eu me acho bom. Mas Jesus falou para o jovem rico, que bom que é, bom é só Deus. O Pai que está no céu, nem Jesus se considerou bom. Quem somos nós? Mas Deus, Jesus, sou tão bonzinho, me dá minha vitória. No momento certo vai chegar. O Senhor vai dar ordem. Os anjos dele vão vir te servir. Aconteceu com Eliseu, irmão. Isso aqui não é história da carochinha, não é utopia, não. Vai acontecer. Aconteceu com Eliseu, aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo e vai acontecer com você. Deus vai te dar vitória. Na hora que Ele quiser. Amém? E assim eu glorifico a Deus pela vida de todos os irmãos e agradeço pela oportunidade. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer a congregação da Ilha Shalom e falando para os irmãos, podem contar conosco, que nós estamos dando aquele bravo de vitória lá. Amém? Quero passar para o pastor Sérgio e agradecer o grupo das irmãs que ajudou nessa noite, né? Muito obrigado. Amém? Pastor Sérgio.